Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que assistiu aí um dos recortes da nossa entrevista com o professor Hildo Montezuma, seja bem-vindo agora no canal do YouTube para assistir toda essa entrevista, esse bate-papo aqui com o professor Hildo César Freire Montezuma, formado pela Universidade Federal do Acre, tem o mestrado e o doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós vamos bater um papo aqui com o professor Hildo. Primeiro, professor, me diga uma coisa. Os seus ancestrais vieram na leva dos cearenses para o Acre, dos carioca ou dos paulistas? Me diga aí qual a sua origem. Antes eu queria fazer uma pequena correção. Meu mestrado foi feito no programa de pós-graduação em educação, PPGE, daqui da UFAC. O doutorado é que foi na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ótimo. Os meus ancestrais, até onde eu posso lembrar das conversas em família, eles vieram do Nordeste, sobretudo do Ceará, né? Da parte do meu pai, Ceará, né? E da parte da minha mãe, Nordeste, mais impreciso qual a região. E o meu avô, português, né? E essa é a lembrança que eu tenho. Eles são... A origem deles é do processo migratório ainda no primeiro ciclo da borracha, né? De forma que meus pais, eles se fixaram aqui no Acre, já nasceram aqui na região, né? Os meus pais já nasceram na região. Então, a família já estava radicada aqui quando os meus pais nasceram. Ah, ótimo. Professor Hildo, a sua tese de doutorado fala no capítulo 2, e que a gente resolveu fazer um recorte, porque a tua tese é muito rica e abrange vários conteúdos sobre essa questão religiosa, né? O Sim. papel da religião na política do Acre. E você faz uma referência sobre o papel da religião católica, né? Na projeção de liderança pelo movimento eclesiástico de base, na projeção de lideranças mais ligada à frente popular. Então você faz um tripé da importância do movimento sindical, do movimento que tinha nas universidades, principalmente na Universidade Federal do Acre, e esse movimento eclesial de base. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação, né, fé e política, dessa relação e dessa importância desse movimento para essa chegada no poder dos partidos considerados mais aí à esquerda. Interessante essa pergunta, até me ajeitei na cadeira. Porque é preciso entender o contexto, né? Por que eu senti necessidade de escrever um capítulo sobre essa questão das religiões nesse estudo, nessa exposição da nossa pesquisa, né? Por conta da minha própria vivência, né, na juventude, e a tradição da esquerda acriana, né? Eu, como marxista, como militante da esquerda, né, percebi que num dado momento da nossa trajetória da esquerda acriana, nós fazíamos uma leitura do fenômeno religioso pelo aquilo que o Marx denominaria de uma visão feuerbachiana. O que quer dizer isso, né? O que quer dizer uma visão feuerbachiana? É um materialismo militante que se assemelha a uma religião materialista, né? Então,
para negar as posições assumidas pelas igrejas, uma parte da esquerda, né? Sobretudo a esquerda de tradição marxista, que reivindicava, né, a tradição marxista, nos anos 80, até meados dos anos 90, adotava uma postura de enfrentamento direto às religiões. Fundamentalmente por desconhecer a concepção de Marx sobre a questão da religião. Por ter assimilado uma visão, uma leitura, digamos assim, que se afastou dos fundamentos do pensamento marxista, né? Naquilo que é exposto por Marx na sua obra, né? Leituras com base, digamos assim, no marxismo de tradição russa, né? Levando em consideração apenas o contexto da realidade russa em que houve a Revolução Bolchevique, em que a Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja Católica Ortodoxa Russa, que não é a mesma Igreja Católica Romana, né? E que se difere também de outras igrejas ortodoxas, como a armênia, como a grega, né? Então, a Igreja Ortodoxa Russa adotou uma posição reacionária, de defesa da estrutura monárquica opressora, né, da sociedade russa, contra a qual os trabalhadores russos tiveram que, no enfrentamento à opressão czarista na Rússia, tiveram primeiro que se contrapor, tiveram como anteparo, como escudo dessa estrutura reacionária russa, a Igreja Ortodoxa Russa. Então, que se colocava defendendo aquela sociedade arcaica, atrasada e opressora, como a história relata. Então, o Partido Operário Russo, os militantes marxistas russos tiveram que fazer um enfrentamento a essa estrutura reacionária, como algo parecido com a postura de um segmento religioso que aderiu ao bolsonarismo no Brasil, notadamente na figura do Silas Malafaia, que é a maior expressão desse pensamento religioso, né? Um bolsonarismo cego, né? Uma direita cega, uma direita reacionária, raivosa, e que, para que o Brasil possa superar a situação de atraso, necessariamente tem que passar pelo enfrentamento a esse pensamento. A partir daí, com a vitória da Revolução Soviética, os trabalhadores no poder, o primeiro Estado operário que a história da humanidade registra, né? Esse caminho russo foi, digamos assim, exportado como um certo modelo, né? Uhum. Então surge daí um ataque frontal a toda e qualquer religião, como se todas as religiões, como se todas as manifestações de fé fossem necessariamente reacionárias e opressoras e enganadoras do povo, como se constituiu a Igreja Ortodoxa Russa. Hildo, e o padre Manuel Pacífico, que na época, eu tinha 14 anos, você tinha 13 anos e a gente estava ali no PCdoB, mas a gente funcionava dentro do MDB e o padre Manuel Pacífico era o secretário-geral do MDB. Qual a origem do padre Pacífico para que ele rompesse com esse modelo de você pegar o modelo russo e sair nos outros países com esse mesmo histórico que você acabou de descrever aqui? Porque o padre Manuel Pacífico foi, na época, 1984, né, um progressista, né? Foi quem organizou e foi fundamental ali para o PCdoB, né? Então, a sua pergunta é interessante, mas eu vou fechar aqui essa primeira parte, eu entro na questão do Pacífico, tá? Uhum. Então, nos anos 80, quando nós entramos no Partido Comunista,
Eu sigo no Partido Comunista, você foi para a rede, Uhum. mas nem por isso nós deixamos de ser amigos, né? Isso. Por isso estamos aqui conversando. Nós entramos nessa atmosfera, nessa compreensão. Essa compreensão ela tinha sido disseminada pelo mundo, pela assim chamada Terceira Internacional, essa visão em relação às religiões. PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, foi organizado aqui no Acre a partir do ano de 1978, a partir de duas pessoas fundamentais, o professor Pascoal Torres Muniz, conhecido como Professor Pascoal, e o padre e professor Manuel Pacífico da Costa. Manuel Pacífico da Costa, ele sai da igreja, casa com a ítalo-brasileira Isabela Gambatesa e passa a ser padre casado, né? Se afasta das suas funções sacerdotais e ingressa no Partido Comunista do Brasil por influência do Pascoal Muniz, mas também por influência de um movimento religioso que se deu dentro da Igreja Católica chamado Ação Popular, né? Que veio da AJUC, a Juventude Universitária Católica, a Juventude Estudantil Católica e a Juventude Operária Católica. Num dado momento, resolvem fundar uma ação que fosse para além da ação católica, que fosse uma ação política mais ampla, e fundam então a Ação Popular. A Ação Popular evolui para uma compreensão do marxismo-leninismo, né? Se torna então a Ação Popular Marxista-Leninista do Brasil. E a Ação Popular Marxista-Leninista se incorpora ao Partido Comunista do Brasil. O grosso da sua direção e da sua militância se incorpora ao Partido Comunista do Brasil. O Pacífico teve contato com a Ação Popular na época em que ele esteve no seminário. Né? Ele teve contato com a Ação Popular, ele teve contato com a literatura da Ação Popular. Quando ele conhece o Pascoal e que o Pascoal então apresenta as teses do partido, ele viu similaridade com as teses que ele tinha tido contato da Ação Popular. Ele se incorpora ao Partido Comunista do Brasil. E ao se incorporar ao Partido Comunista do Brasil, também o Pacífico começa a adotar uma postura, porque isso era a linha do partido, que era essa postura anti-religião, atuação, quer dizer, tendo a religião como um adversário necessário do processo de organização e de emancipação da classe trabalhadora. Apesar de que ele era mais contido nisso, né? Mas a linha do partido era essa. Não apenas o PCdoB, mas correntes do PT, que também reivindicavam a tradição marxista, os trotskistas, por exemplo, também tinham essa mesma leitura do chamado fenômeno religioso. Essa era uma leitura, como eu disse no início da minha fala, equivocada, porque os textos filosóficos de Marx e de Engels, em que o método do materialismo histórico dialético, que é o método de interpretação da realidade fundado por eles, de análise, mas também de se posicionar diante da realidade, fundado por eles, ele se dá discutindo e se opondo a essa perspectiva, como eu disse no início da fala, feuerbachiana, um materialismo religioso, né? Uma postura anti-religião de forma fervorosa. Na juventude, o Marx e o Engels, por influência de um professor de Marx chamado Bruno Bauer, eles se afiliam a um grupo chamado Jovens Hegelianos de Esquerda, cujo principal líder, o principal ideólogo,
era Ludwig Feuerbach, né? Um alemão chamado Ludwig Feuerbach, que escreveu um texto chamado A Essência do Cristianismo, que representou uma verdadeira revolução no pensamento alemão, num momento em que a Alemanha estava vivendo o seu processo de unificação, no momento em que a Alemanha estava vivendo a sua revolução burguesa, e a Prússia, o Império Austro-Húngaro, que era constituído de vários reinos, estava passando por um processo revolucionário e estava se unificando. O pensamento de Bauer era um pensamento, digamos assim, que colocava no centro da emancipação a emancipação religiosa. Pela própria postura que a igreja, tanto católica quanto protestante, assumiu na Alemanha, de alinhamento com o que existia de mais reacionário na sociedade alemã. Né? Então ele adota uma postura de procurar desmoralizar o fenômeno religioso que levava o povo a apoiar os seus algozes, aqueles que o escravizavam, né? Aqueles que os oprimiam, a elite agrária alemã. Então eles procuravam combater esse pensamento conservador, atacando naquilo que para eles era as raízes ideológicas desse pensamento opressor, conservador, feudal na Alemanha, que era exatamente as duas formas de manifestação religiosa mais fortes: o protestantismo, que surgiu na Alemanha, e o catolicismo também. E aí o Feuerbach escreve um livro chamado A Essência do Cristianismo, onde, resumidamente, ele diz o seguinte: Deus é psicologia. O homem projeta a sua essência boa num ser divino, fora de si, e diante dessa projeção se ajoelha e o adora. Então, tudo isso que o homem chama de Deus é, na verdade, uma projeção da mente humana, que concentra em si tudo que há de bom na essência humana. No entanto, tudo que há de bom está dentro do próprio homem, ele não precisa procurar fora dele. Essa é a essência do livro, quer dizer, resumidamente, o livro é muito mais denso e complexo do que isso, mas procurando aqui fazer uma abordagem resumida do que Feuerbach dizia, né? Ele dizia isso: Deus é psicologia. E para ele essa era a essência do cristianismo, né? Isso abalou as estruturas do pensamento alemão na época e atraiu, sobretudo, a juventude. E o pensamento de Hegel muito forte na Alemanha. Então, Hegel era uma espécie de, ainda hoje é uma espécie de símbolo do pensamento alemão, né? Está nas raízes da formação do povo alemão na modernidade. Então, eles constituem um grupo chamado Jovens Hegelianos de Esquerda, porque Hegel era idealista, Hegel acreditava em Deus, né? A tese de Deus é que, a tese de Hegel é que Deus é digamos assim, a essência humana mesmo, né? E eles, Feuerbach, contestava essa tese da essência humana ser Deus, né? E aí eles criaram um grupo chamado Jovens Hegelianos de Esquerda. Marx e Engels fizeram parte desse grupo. No entanto, eles romperam com esse grupo. Aos 24 anos, Marx escreve um texto chamado Sobre a Questão Judaica, em que ele contesta a visão do seu mestre, Bruno Bauer, que escreveu um texto cujo título era A Questão Judaica, em que ele dizia o seguinte: os judeus estão reivindicando emancipação política na Alemanha, porque o judeu na Alemanha não tinha direito a nada. O judeu na Alemanha não podia
ter herança, porque o casamento judeu não era reconhecido, não podia votar, não podia ter documentação, não podia ter registro civil. O judeu vivia na Alemanha, o povo judeu vivia na Alemanha, como sendo eu ia dizer cidadão de segunda categoria, mas isso não é apropriado, porque nem cidadão ele era considerado. Então não dava nem para dizer que era de segunda categoria. Ele vivia como um clandestino. Né? Então os judeus reivindicavam o quê? Emancipação política. O direito de participar da vida pública da Alemanha. O Marx, que era filho de judeu, o pai do Marx era judeu de sangue, mas judeu também, porque professava a religião judaica, o judaísmo. O pai do Marx, que era advogado, para poder assumir um cargo público, ele teve que renunciar à própria religião, né, para poder assumir o cargo público. Né? Então os judeus reivindicavam esse direito de poder viver na Alemanha como judeus e viver com pleno gozo dos seus direitos civis. Então eles reivindicavam uma emancipação política. O Bauer vai dizer o seguinte, que para os judeus poderem se emancipar politicamente, eles primeiro precisavam se emancipar da religião. Essa é a tese fundamental da questão judaica do Bauer. O que o Marx vai dizer? Marx pega os dois símbolos da revolução burguesa política no mundo, que é a Revolução Burguesa Francesa, a Revolução de 1789, que constitui a República Francesa, e a Revolução que funda os Estados Unidos da América, que é a Revolução Americana. Ele pega as duas constituições, ele pega a Carta dos Direitos do Homem, a Constituição de 1789, que foi proclamada com a Revolução Burguesa na França, e ele pega a Constituição dos Estados Unidos da América. E o que aparece lá nas duas constituições? Que o Estado é laico, o Estado é independente da religião, no entanto, está assegurado o direito de culto religioso e o direito de você professar a sua fé, seja ela qual for. Então ele pega esses dois exemplos para dizer o seguinte, é possível sim haver emancipação política sem que haja emancipação da religião. Então, o texto de ruptura de Marx com os jovens hegelianos de esquerda é contestando essa tese de que luta política deve necessariamente, a luta política de emancipação, de constituição de uma sociedade mais progressista, necessariamente represente rompimento com a religião no plano pessoal, no plano individual. Então, esse é o primeiro texto do jovem Marx. Né? Uhum. Depois, o Marx, junto com Engels, e aí isso marca o texto de ruptura do Marx, pessoalmente, com o professor dele, Bruno Bauer, o mestre, o orientador, o homem que inspirava ele rompe com Bruno Bauer aí. É o texto que marca o rompimento deles. Depois, Marx e Engels vão escrever outros textos. A Sagrada Família, que é uma ironia de Marx, né, contra os irmãos Bauer, né, Bruno Bauer, Edgar Bauer, né, que, por terem adotado um ateísmo tão fervoroso, ele dizia que a postura dele se configurava numa religião, só que numa religião de ateus. Aí ele ironiza chamando os irmãos de a Sagrada Família. Isso é uma ironia, para dizer, ó, vocês são tão materialistas que vocês se comportam igual uma religião. Aquilo que vocês combatem, que é a religião, vocês se transformaram numa religião, só que numa religião de ateus. E aí eles publicam, Marx e Engels juntos, a Sagrada Família, ou Crítica da Crítica Crítica. Inclusive, uma curiosidade que eu descobri é que o texto original, o título era Crítica da Crítica Crítica. E o Marx, quando foi levar para impressão, foi ele que levou os originais para impressão, ele chegou para o editor e disse, coloca aí o título A Sagrada Família, sem consultar o Engels.
E depois que o livro foi publicado, o pai do Engels chegou para ele e deu aquela famosa esculhambação. Você está querendo acabar com a minha vida? Como é que você publica um livro junto com aquele doido e coloca a Sagrada Família? Isso é uma blasfêmia. Ele disse, não, o título do livro não é esse não. O título do livro é Crítica da Crítica Crítica. Como? Olha aqui! Disse, não, mas isso o Marx fez sem me consultar. Mas aí já era tarde. Então esse é um texto também que marca o pensamento de Marx e de Engels, contestando essa visão, digamos assim, desse materialismo militante. E depois eles vão, que seria o texto considerado por muitos estudiosos como o texto fundador do método do materialismo histórico dialético, que é, junto, esse texto em parceria Marx e Engels, né, junto com o texto do Engels, o livro intitulado Anti-Düring, é considerado pelos estudiosos como os textos fundadores do método, né, do materialismo histórico dialético. O primeiro é a ideologia alemã, escrito Marx e Engels, onde eles dedicam, no ideologia alemã, 15% contestando o sistema de Hegel, né, a dialética idealista hegeliana, e 85% do livro é descendo a lenha em Feuerbach e nos seguidores de Feuerbach. Ele pega um por um e vai destruindo essa visão materialista religiosa, digamos assim, né? Uhum. E essa leitura nessa leitura de Marx, por ele mesmo, e não os comentadores da assim chamada Terceira Internacional, nos faltava nos anos 80. Nós não tínhamos essa leitura. Então essa leitura, ela disputava com outras leituras na década de 80, onde a gente estava saindo ali da clandestinidade, que é 85, né? Exato. E como é que se deu, por exemplo, no Brasil? Porque essa relação com a Igreja Católica, né, e a defesa do Estado laico, o modelo de organização, por exemplo, os organismos de base e as comunidades eclesiais de base, era alguma coisa já que se juntava? Então, a própria realidade desmoralizava, a própria realidade política do Brasil desmoralizava essa visão dogmática, feuerbachiana, que marcava a nossa leitura do fenômeno religioso. Porque se a tese central é de que a religião é essencialmente um instrumento de dominação, de manipulação e de enganação do povo, como é que nós explicamos, por exemplo, os padres dominicanos que apoiaram e ajudaram a LN de Carlos Marighella, que pegaram em armas, que foram presos e torturados por enfrentar a ditadura militar no nosso país? Como é que nós explicávamos, por exemplo, a teologia da libertação? Como é que nós explicávamos, por exemplo, a incorporação da Ação Popular ao Partido Comunista do Brasil? Então, a própria realidade desmoralizava essa visão esquemática do fenômeno religioso, não é? Porque aqui no Acre, por exemplo, a esquerda clássica, como nós conhecemos, ela teve dois momentos. Ela teve um primeiro momento na história do Acre, que foi a tentativa da organização do Partido Comunista Brasileiro, existiam algumas células comunistas aqui no Acre, né? Antes de 64, e no pós-64, essa tentativa se esboroou pela própria repressão, né? E depois, a segunda, foi com a teologia da libertação, sobretudo com
a vinda para o Acre do Dom Joconde Maria Grotti, né? E depois, com o seu falecimento, com a substituição do bispo Dom Joconde pelo bispo Dom Moacir Grec. Esses dois personagens são importantes para a articulação das chamadas comunidades eclesiais de base, os núcleos da teologia da libertação, que foi construindo um pensamento progressista e de esquerda no estado do Acre a partir dos anos 70. O próprio Manuel Pacífico, que você citou ainda há pouco, e que depois, mais tarde, viria a se incorporar ao Partido Comunista do Brasil, ele foi personagem central disso. Depois do Dom Moacir, a principal liderança das comunidades eclesiais de base no Acre foi o Manuel Pacífico. Durante a minha pesquisa, quando eu escrevi o texto de qualificação, eu fui questionado pela banca. Quem era esse Dom Moacir que deu nome ao Instituto de Educação Profissional? Porque eu falava do Instituto de Educação, a tese fala do Instituto Dom Moacir de Educação Profissional, mas não tinha lá a biografia, nem que fosse um pequeno resumo de quem foi esse Dom Moacir, né, que deu nome ao Instituto. E eu me vi forçado, então, a ir pesquisar a biografia de Dom Moacir. O padre Máximo Lombardi, do Instituto Ecumênico Fé e Política, que eu faço parte, mostrou a publicação comemorativa do centenário da Diocese do Acre, né? Que é uma publicação que tem vários volumes. E aí ele me deu 2 volumes, escritos por ele, e eu fui atrás da biografia, não encontrei. Aí, naqueles 2 volumes, ele falou, não, essa biografia do Dom Moacir você vai encontrar no volume escrito pelo Dom Joaquim Pertinez, que é o bispo atual do Acre, né? Aí eu fui atrás, se não me engano, é o volume 14 ou 16, agora me fugiu a memória, mas é um desses volumes, ou 14 ou 16. E tem lá uma série de biografias. E a última biografia, aí uma crítica ao Dom Joaquim, né, e a prelazia, a diocese, melhor dizendo, do Acre e Purus, porque, veja, a publicação celebra 100 anos da diocese. Desses 100 anos, 50 anos foi sob o pastoreio, foi sob a liderança de Dom Moacir. Então, 50 anos é a metade de 100, obviamente. No entanto, a biografia do Dom Moacir está diluída numa publicação com dezenas de outras biografias, e se não me falha a memória, a biografia do Dom Moacir é a última e tem 1,5 páginas. Aí eu digo, é no mínimo injusto, né? Se você vai contar a história de 100 anos da prelazia, deveria ter pelo menos a metade dedicada aos 50 anos sob a direção, sob a liderança de Dom Moacir Grec. No entanto, a publicação cometeu aquilo que, no meu julgamento, no meu olhar, uma injustiça com a memória do Dom Moacir, né? E com a memória da história do Acre, porque essa história faz parte da história do Acre, que tem pouco mais de 100 anos, né? Então, fica aqui uma crítica, né, para ser analisada. Está registrado. Se ela tem justeza ou não. Aí eu descubro o que, Inácio? Que esse texto, que tem um pouco mais de 1 página, que faz a biografia do Dom Moacir, é todo ele referenciado num outro texto do Frei Clodovis Boff, intitulado Deus e o Homem no Inferno Verde. Aí eu fui lá, no Deus e o Homem no Inferno Verde. O texto foi escrito no final dos anos 70 e publicado no início dos anos 80,
O Frei Clodovis era professor da PUC do Rio de Janeiro, então 6 meses ele se dedicava à atividade acadêmica e 6 meses ele vinha para o Acre para acompanhar Dom Moacir nas andanças dele pelas comunidades. E o livro Deus e o Homem no Inferno Verde narra essas andanças. Aí ele diz o seguinte: o número 1, isso quem diz é o Frei Clodovis Boff, o número 1 das comunidades eclesiais de base no Acre é o Manuel Pacífico da Costa. E naquela época, 1980, depois dele ter deixado as hortes da igreja, né, ser padre casado, ele seguia sendo a principal liderança das comunidades eclesiais de base. Então, o Pacífico foi essa liderança liderança católica, que ele, como pessoa, também negou, a sua história também negava essa visão feuerbachiana que nos preenchia. Então, depois que eu tive contato com essa leitura de Marx, por ele mesmo, para além dos comentadores dos textos de Marx, eu pude perceber que nós estávamos, como diria Engels no texto Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, em algum momento todos nós fomos feuerbachianos. Então, ele dizendo, ele e o Marx, né? E eu parafraseio ele sem guardado aí as devidas proporções de capacidade de inteligência e histórica. Nós aqui no Acre também, uma parte da esquerda acreana, fomos também feuerbachianos, né? Mas eu penso que nós começamos a acertar os nossos ponteiros com a história quando nós que eu digo a esquerda marxista, começou a rever essa visão dogmática e feuerbachiana que não corresponde, digamos, ao marxismo. Eu queria abrir um espaço para tu falar um pouquinho das religiões de matrizes africanas, porque eu fico imaginando esse cenário da década de 70 e 80, a organização dessas religiões de matriz africana nesse cenário político, né, de ditadura militar. Como é que essa relação, inclusive da Igreja Católica, que era mais próximo desse movimento aí da esquerda, nesse processo de aceitação dessas religiões de matriz africana, que sempre teve um certo preconceito, né? Bem, veja bem, essa postura nossa feuerbachiana implicava numa ação política. Então, primeiro, o grupo da Teologia da Libertação, que se organizou dentro do PT, era combatido por nós a ferro e fogo. Mas também as outras manifestações religiosas do povo brasileiro, tidas todas como idealismo, como misticismo, como formas de enganação do povo. O que é uma visão equivocada. Porque, mesmo dentro do Partido Comunista do Brasil, o Estado brasileiro, que era um Estado monoteísta, um Estado religioso, porque na Constituição do Brasil, o Brasil era um país católico, tá? Isso só é quebrado na Constituinte de 46, por obra de um deputado do Partido Comunista, Jorge Amado, que olha a situação de perseguição a que era submetida as religiões de matriz africana na Bahia, e ele então insere um capítulo na Constituição assegurando a liberdade de culto religioso. Isso está perfeitamente coadunado com o olhar de Marx. Agora, obviamente que ele fez isso, mas isso foi dentro do partido criticado como uma medida populista da parte do Jorge Amado, né? Alguns setores do partido, algumas críticas apareceram, mas por conta dessa incompreensão do fenômeno religioso como parte do nível de compreensão do povo, né? E como meio até de organização, porque essas comunidades
de matriz africana, elas se constituem também em quilombos contemporâneos. Essas pessoas não apenas cultivam a fé, mas pela fé encontram mecanismos de resistência à opressão e ao racismo estrutural herdado da nossa história, da nossa tradição escravocrata. Então, o racismo estrutural, um dos meios dessas comunidades se defenderem do racismo estrutural é se organizando por meio da religião. A religião como guarida, como abrigo, né, para que essas pessoas possam se defender e possam se organizar para lutar contra o racismo. Então, as religiões de matriz africana têm esse caráter, né? Esse caráter de organização popular, de unificação das pessoas e de resistência. Resistência ao racismo, né? Resistência ao preconceito nas suas diversas formas. E o racismo religioso é uma dessas manifestações, né? Então, as religiões de matriz africana é uma parte importante da organização e de luta do povo brasileiro contra a opressão do sistema capitalista, porque o escravismo colonial brasileiro, ele ajudou a financiar as revoluções burguesas na Europa e ele era um sistema que já estava integrado ao sistema capital, ao sistema do capitalismo internacional, ainda na sua fase de acumulação primitiva. Então, não dá para a gente dizer que o racismo colonial brasileiro fosse um movimento que estivesse à parte disso. Em 47, essa lei do Jorge Amado, da liberdade religiosa, ela chega a ecoar, por exemplo, no bioma da Amazônia, onde por uma questão cultural a gente tem a religião também, né, da ayahuasca. Uhum. Ela cumpre com um papel aqui de encorajar, né, os seringueiros que estavam por aqui e que já tinham, do ponto de vista cultural, essa relação, né, de tomar a ayahuasca, tomar o daime, se reunir em torno dessas matrizes também religiosas que são da ayahuasca? Olha, Inácio, me falta estudo suficiente para fazer uma afirmação peripitória, né, taxativa, sobre a influência da lei construída, né, proposta pelo Jorge Amado, autor de Jubiabá, de Tenda dos Milagres, né? Uhum. Entre tantos outros romances que retratam essa questão religiosa, né? Eu não tenho conhecimento de como é que essa lei repercutiu no Acre e na Amazônia Sul-Ocidental, né? Onde as religiões da floresta, da tradição ayahuasqueira é presente. Mas eu posso te dizer que assim como as religiões de matriz africana se constituíram numa forma de resistência e de defesa do povo contra a opressão, aqui no Acre também isso se deu da mesma forma, só que com as religiões da floresta, a religião da ayahuasca, né? Uhum. Que tem a ayahuasca como sacramento, conhecido por nós como daime, né? Uhum. Então, essas comunidades, elas foram se constituindo como comunidades na falência, no esgotamento do primeiro surto da borracha, né? A Malásia suplanta o Brasil na produção de borracha na melhor época da produção de borracha da Amazônia, quando nós batemos o nosso recorde de produção de borracha em 1912, foi também o ano em que a Malásia suplantou a produção de borracha no Brasil. De 12 em diante é o período do declínio, né? Então, a comunidade do Mestre Irineu, ela vai se constituindo, ele vai estruturar o seu trabalho religioso
e vai constituir a sua comunidade e estruturar uma religião em 1930. Né? Em 1930, qual era o cenário no Acre? O cenário no Acre era de fome. Os seringais tinham sido abandonados, os capitalistas, donos dos seringais, tinham pego o que restou do seu capital e tinham ido embora para Manaus e para Belém. Os seringueiros tinham sido deixados à própria sorte no meio da floresta e houve um processo, então, de migração para as cidades, aquelas hordas de pessoas famélicas, maltrapilhos, pedindo comida nas casas, pedindo trabalho, pedindo para limpar quintal, em troca de um prato de comida, né? Pedindo para fazer trabalhos domésticos, né? Nos centros urbanos, principalmente nas principais cidades do Acre. E o que acontece? A comunidade do Mestre Irineu passou a acolher essas pessoas e dar um pedaço de terra e dar um trabalho, dar sentido de vida, e foi se constituindo, junto com a comunidade religiosa, também uma comunidade de trabalho, de colaboração recíproca, por meio dos adjuntos, né? Por meio das reuniões que se faziam para construir uma casa, né? Para construir um roçado, né? Para fazer uma limpeza de um roçado, para fazer a colheita, né? Para construir uma escola para as crianças estudarem. Né? Então, vai se constituindo ali uma comunidade de colaboração recíproca, cujo elemento, o elemento dinamizador e unificador era a religião. Notadamente, a religião fundada pelo Mestre Irineu, o Daime. E eu descobri também nos meus estudos, lendo a dissertação do professor Clodomir Monteiro, O Palácio de Juramidã, que, num dado momento, essa comunidade rural do Mestre Irineu foi quem salvou a cidade da fome. Era ela que abastecia o mercado público municipal, o mercado velho, que era onde funcionava o mercado da cidade, era o mercado velho, de hortaliças, macaxeira, legumes, frutas, galinha, porco, carneiro, só não boi e leite de gado. Mas todo o resto, ovos, todo o resto era produzido lá na comunidade do Mestre Irineu. Né? Isso está lá na dissertação do professor Clodomir Monteiro. Então, a partir dos anos 30, essa comunidade passa então a ser um polo de referência para aqueles desvalidos, mas passa também a abastecer a própria cidade de Rio Branco. Essa experiência do Mestre Irineu foi a partir dela que o doutor Oscar Passos, que viria a ser governador do Acre, que como governador ele teve conhecimento da comunidade e ele encontrou nessa forma de organização uma alternativa para o problema da fome, da miséria no estado do Acre. Ele vai propor, então, as chamadas colônias agrícolas, que ele não consegue implementar como governador, mas que quem vai implementar é Guiomar Santos. E como é comum na história positivista, os heróis invisibilizam o povo. Aí quem aparece como o pai das colônias agrícolas, que depois essas colônias agrícolas vão ser o embrião dos bairros de Rio Branco, né? São Francisco, Estação Experimental, Aviário, etc, etc. Quem aparece como o pai das colônias agrícolas é o Guiomar Santos. E essa visão historiográfica oficial, né, da historiografia positivista acriana, invisibilizou o papel
da comunidade autogestionária dirigida pelo mestre Irineu, que foi, na verdade, quem pariu as chamadas colônias agrícolas do Acre. É inspirado no modelo da comunidade do Alto Santo que surgiram as colônias agrícolas. Que o Estado replicou esse modelo, né? Que o Estado replicou, propôs inclusive em outros municípios, né? Agora, Então, Hilda, eu acho isso um traço distintivo como parte da resistência cultural do povo acreano, que tem como elemento unificador a religião. Mas tem um outro elemento aí que eu queria ouvir de você, que há uma relação muito forte entre as religiões de matrizes da ayahuasca com a natureza, né? Até porque eles dependem, né, do cipó, da árvore, eles têm que fazer, inclusive, reflorestamento para ter esse insumo, né? Como é que é visto o Deus de Spinoza, né? Como é que a religião da ayahuasca se relaciona com esse olhar que Deus é natureza, né? O Deus de Spinoza. Então, acho que você, na sua pergunta, você já traz um pouco a resposta, né? Porque as religiões da ayahuasca, elas são profundamente vinculadas à natureza, né? Porque a origem ancestral dos povos originários, quer dizer, é uma religião que tem na sua origem os povos originários do Acre e da Amazônia Sul-Ocidental, né? Povos que viviam numa relação de integração total com a natureza, né? Onde natureza e seres humanos viviam em equilíbrio, sem romper aquilo que Kohei Saito chama de sem a quebra do metabolismo entre homem e natureza, sem a quebra orgânica do metabolismo homem e natureza, né? Viviam num processo de integração. Os próprios seringueiros viviam num processo de integração. A economia da borracha dependia da floresta em pé, né? Então a religião da ayahuasca, que vai se constituindo, ela mantém essa tradição, ela mantém essa revinculação orgânica com a natureza, não apenas porque os seus insumos são parte da natureza, é parte da floresta, mas porque a sua própria forma de entender a divindade é em harmonia com a natureza, onde a natureza é uma divindade, é uma entidade, né? Que precisa, portanto, como entidade, precisa ser vista como sagrado pelos seus participantes, por aqueles que comungam dessa crença, né? Então, a natureza é uma entidade, é uma divindade. Tanto é que existe o espírito da rainha da floresta nas comunidades da ayahuasca. Não é à toa, não é por acaso que esta entidade, essa divindade associada à Nossa Senhora da Conceição é cultuada pelos membros das comunidades do Daime, né? Então, é uma relação de defesa da natureza por uma questão de princípio religioso, mas também por uma questão de princípio ético, né? Então, a relação com a defesa da natureza e essas religiões é algo estrutural, faz parte da estrutura teológica dessas religiões. A gente pegou aqui os católicos, né? Pegamos as religiões de matrizes africanas e as religiões da ayahuasca, né? Correto. E a gente tem algo que você colocaria como um dos principais elos que une essas três religiões? Porque essas religiões, elas acabam, na década de 70, 80, se aproximando muito com todos os avanços que vai acontecendo, fruto desse debate que você, de forma cronológica, colocou aqui muito bem.
mas parece que vai criando uma liga nesses movimentos. O que é que tu acha que unificou tanto a luta das religiões africanas com a questão racial, tanto a questão da ayahuasca quanto essa relação com a natureza e os católicos? Muito bem. Apesar de serem visões teológicas distintas, existem elementos de similaridade entre as religiões, né? Por exemplo, Mestre Irineu e Mestre Daniel, que são os principais, que são os principais não, que são os fundadores da religião do Daime, no Acre, né? É Mestre Irineu e Mestre Daniel. São maranhenses. Mestre Daniel nasceu 2 meses depois da publicação da Lei Áurea, né? Ele nasceu de uma família de, portanto, ex-escravos ou ex-escravizados, né? Mestre Irineu também, né? Sua origem, a sua descendência africana é patente, né? Seus antepassados. No estado do Maranhão, que a despeito do que possam acreditar muitos, não é o estado mais candomblessista, que a despeito do que possam acreditar muitos, o estado do Maranhão é considerado o estado mais candomblessista do país, mais do que na Bahia. Mais do que na Bahia, certo, né? Então eles nascem num estado cuja tradição das religiões de matriz africana é muito forte. Obviamente que quando eles constituem as suas religiões, há elementos que remetem às tradições africanas, que lembram as tradições africanas. O professor Clodomir Monteiro fala no seu Palácio de Juramidã que a ayahuasca não pode ser considerada como uma religião sincrética, porque não houve, no caso da ayahuasca, o sincretismo religioso. Houve sim uma ressignificação, tanto da tradição católica, quanto da tradição africana, né? Então, há elementos que remetem, que lembram, que lembram essas tradições religiosas, africana e europeia católica. Contudo, não de forma sincrética, como diria o professor Clodomir, que eu concordo com a análise dele. Eu acho que há, de fato, porque são religiões originais, são singulares, mas não são sincréticas. Apesar de que você possa encontrar elementos do catolicismo, que remetem ao catolicismo, elementos que podem remeter às religiões de matriz africana, mas não de forma sincrética, né? Justaposta ou de forma sincrética, mas ressignificado. Então, esse é um elemento, tá? Que aproxima essas tradições. Mas, então, um outro elemento seria o sagrado, o elemento do sagrado, né? Da transcendência, né? Do supranatural, do sobrenatural, né? Da divindade, do culto a Deus, do culto aos deuses, no caso das religiões de matriz africana. Agora, um terceiro elemento que unifica é a peia, né? É a perseguição, é a miséria, é o sofrimento, é a luta por justiça, justiça social. Então isso leva a essas religiões, a essas concepções religiosas a se aproximarem somando forças e somarem forças na sociedade, né? Num movimento social, aí não mais como um movimento religioso, mas como um movimento social, como um movimento cultural,
como movimento político. E essas religiões e essas tradições vão se encontrar onde? No Instituto Ecumênico Fé e Política. E quem é o principal articulador do Instituto Ecumênico Fé e Política? Manuel Pacífico da Costa. Mas eu te perguntar uma situação. Como é que essas religiões que a gente abordou aqui vê o papel de Maria? Porque tem uma certa polêmica que nós vamos entrar nesse assunto agora, com relação aos evangélicos, né? Uhum. A reconhecer Maria, né? Então, como é que os católicos, a gente já sabe, né, do papel que tem Maria na religião, né, dos católicos, mas na ayahuasca e nas religiões de matriz africana, Maria também pode ser esse elo que une esses três segmentos religiosos? Ah, não tenha dúvida, é um outro elemento. Tem vários elementos, né? Eu falei de forma assim, genérica, mas tem vários elementos. Existe poderíamos dizer, uma disciplina teológica chamada Mariologia, né? Na teologia católica, existe uma disciplina chamada, um campo de estudo chamado Mariologia, onde se estuda desde a vida do ser humano Maria, quanto à divindade Maria, né? Os milagres, as diversas formas de manifestação do Espírito de Maria, né? Na história da humanidade. Então, existe esse estudo, né? Então, do ponto de vista mariológico, né? A religião do Daime é uma religião marista, mariana. religião A principal digamos assim, espiritualidade que orienta o trabalho do Mestre Irineu é Nossa Senhora da Conceição. A casa de Mestre Irineu é devota de Nossa Senhora da Conceição. O mesmo vale para a igreja do Mestre Daniel, né? Também é uma igreja marista. E nas religiões de matriz africana, sobretudo no candomblé, você tem as diversas Marias, né? Como manifestação de entidades, né? de deuses, de orixás africanos. No caso, Nossa Senhora das Candeias, Iemanjá, né? Inhansã, Santa Clara. Então, você tem as diversas manifestações dos santos católicos, mais manifestação de Maria, representada também nos orixás do candomblé. É claro que há toda uma discussão controversa no âmbito do estudo do candomblé, né? Alguns teólogos que estudam o candomblé afirmam que isso se deu por uma imposição e não por uma devoção efetiva. Mas há aqueles que dizem que essa imposição acabou se incorporando como parte da fé e da tradição religiosa dos candomblecistas, né? Como no caso, por exemplo, a igreja de Nosso Senhor do Bonfim. A igreja de Nosso Senhor do Bonfim, se você vai lá numa celebração religiosa, é difícil você distinguir quem é do candomblé e quem é católico. Primeiro porque os pais de santo e as mães de santo sentam nas primeiras fileiras. É ocupada por eles. Sobretudo na sexta-feira, né? Que é dia de Oxalá. Eles vão lá e sentam nas primeiras. Quando tem missa lá, eles sentam nas primeiras fileiras. É difícil você distinguir quem é do candomblé, quem é católico, raiz, etc., né? Aquela coisa das lavagens, aquela coisa das fitas de Nosso Senhor do Bonfim,
ao redor da igreja, aquilo tudo é candomblé. Entendeu? Então, é difícil você fazer separações muito rígidas e tal. Há aqui no Brasil, por conta da própria história de resistência do nosso povo, uma aproximação, fusão, ressignificação de todas essas tradições, que são tradições que estão na raiz do nosso povo, da fundação, da constituição do nosso povo. Né? Eu não sei se eu te respondi. Respondeu. Eu te fiz essa pergunta que de forma mais simples, né? A minha mãe, por exemplo, ela é o seguinte, não respeitou Maria, não é religião para ela. Então, assim, é o critério principal dela. Meu filho, você vai para onde? Estou liberado para ir para qualquer religião, desde que aceite Maria e que respeite Maria. Então, tem um corte muito grande, porque a gente tem também, aí a gente vê de forma histórica, mas a questão dos evangélicos, né? Porque tem, eu não sei se os pentecostais ou se na divisão que tem entre os evangélicos, se tem alguns que aceitam Maria, né? Que tem muitos questionamentos dos evangélicos que as demais religiões adoram Maria, né? Então, assim, eu queria que tu falasse também, porque o que é que acontece? Hoje, o que a gente está vendo, principalmente nessa questão da política, porque a gente fez um histórico aqui e viu o papel dessas religiões, né, principalmente da religião católica, com esse movimento de organização da população, né, e inclusive, de projetar lideranças que foram lideranças importantes no governo de 20 anos aí da Frente Popular. E agora a gente tem um movimento que é das igrejas evangélicas, que tiveram, inclusive, também no último governo, né, principalmente no governo do Tião Viana, foram muito presentes, né? O pastor Augustinho, da Igreja Batista do Bosque, era quase que um conselheiro, né? Você tinha o pastor Rhodes, que faleceu. Então, você tinha em torno também ali uma aproximação desse segmento dos evangélicos, também nesse conjunto aí de forças que estavam no poder. Mas também tem uma relação muito forte com essa questão do bolsonarismo a nível nacional. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho agora dessa questão dos evangélicos, dessa relação de uma pauta muito moral também, uma pauta, né, no campo moral que é feito, né, e muito liderado aí por algumas lideranças. Você falou do papel do pastor Silas Malafaia também, né? Tem uma certa... Parece que os evangélicos focaram muito nessa questão política, né? Veja bem, nenhuma igreja não, nenhuma religião pode ser olhada de forma uniforme, monolítica. Todas as religiões têm os seus dissensos, têm as suas correntes de pensamento, têm os seus partidos, por assim dizer, numa linguagem mais vulgar, popular. Então, nenhuma religião é monolítica, é uniforme. Então, tem correntes. Nós começamos falando da teologia da libertação. O que é a teologia da libertação? Uma corrente dentro da Igreja Católica. Né? Uma corrente de pensamento, uma forma de compreender os princípios doutrinários da religião e de aplicá-lo no cotidiano. Isso vale para todas. Né? Isso vale para todas. Isso vale também para o Daime, isso vale para o candomblé. O que é que isso representa? É que às vezes a liderança tem um posicionamento, mas uma parte dos liderados não concordam com aquela liderança, com o posicionamento político daquela liderança. Entendeu? Então isso é comum. E querer dizer que isso não existe é como querer
dizer que o sol, o dia e a noite não existem. Eles estão aí. É que uma hora é dia, outra hora é noite. Então você acha que... não é sempre dia, nem é sempre noite. Né? Então isso também está nas religiões. Fenômeno político, nós temos que entender que religião é política. A religião mãe da tradição, assim chamada tradição ocidental, que é o catolicismo, católico em português do cotidiano quer dizer universal, então a religião universal, ela surgiu, essa religião católica surgiu de um ato político do Império Romano, que estava se esfarinhando, estava se diluindo, estava perdendo controle das invasões bárbaras que já começavam e percebendo o crescimento do cristianismo como manifestação religiosa de crença na periferia do império, indo em direção ao centro do império, o que foi que fez Constantino? Convocou, né, as principais lideranças do império e dizer: vou me converter ao cristianismo e mais do que isso, vou constituir essa forma de crença na religião oficial do império. Isso é um ato político. Então a Igreja Universal, assim dizendo, católica, em latim, surge de um ato político, para fazer política. Não é? É claro que, num dado momento, há uma cisão nessa tradição religiosa que depois da falência, do esgotamento do Império Romano, o que o Império Romano deixou de legado, entre outras coisas, foi a religião católica. O que sobrou do Império foi a religião católica. Só que, num dado momento, ela sofre uma cisão. E ela sofre uma cisão por quê? Por que a religião católica sofre uma cisão? Pela política. Foi pela política. Porque Lutero e Calvino haviam se convertido às teses do liberalismo. A Revolução Burguesa, que estava se fermentando, que ainda não havia se constituído, mas as ideias liberais já estavam em choque com o pensamento medieval, feudal, cujo principal bastião, principal defensora, principal sustentáculo ideológico era a Igreja Católica. Lutero e Calvino, ganhos para o espírito do mercantilismo, para o espírito do capitalismo, começaram a contestar o poder de Roma, o poder da Igreja Católica Apostólica Romana, a sua forma de organização, a sua opção pelos reis, pelos donos das terras, pelos senhores feudais. Começaram a contestar. Essa contestação teológica, ela tem uma influência primeiramente política. Uma teologia que justificasse a linha política e econômica do mercantilismo, do enriquecimento por outras vias que não fosse a propriedade de terra. A burguesia, que já estava se constituindo como classe, que já estava constituída como classe no período mercantilista, não conseguia que sua influência econômica se convertesse também em influência política. Porque no âmbito da política, quem mandava eram os reis, eram os nobres, eram os senhores feudais, todos eles defendidos pela Igreja Católica, que também era a principal latifundiária e dona de 2/3 das terras agricultáveis da Europa.
Então, a essência da reforma protestante é, em última análise, política. É, em última análise, política. Então, religião e política, religião é política. Política não é religião, porque nem toda ação política é religiosa, mas toda religião é política. É uma ação política, porque as pessoas se organizam em torno de uma crença em Deus. Então, por mais que seja alienada da política, a religião, o fenômeno religioso, a manifestação religiosa se constitui como uma ação política daqueles que se organizam em torno daquela crença. O que nós estamos vivendo hoje é que houve uma radicalização de um campo religioso no sentido da extrema-direita. Um fenômeno que nós não víamos desde o nazismo. Desde o nazismo. Então é um fenômeno análogo ao que foi o nazismo e o fascismo na Itália, quando a Igreja Católica italiana, a Igreja Católica, melhor dizendo, flertou, simpatizou com o nazismo na Alemanha e com o fascismo na Itália, né? E que assumiu posições em defesa desses movimentos pelos mesmos argumentos que um setor, é sempre bom deixar claro que não são todos os evangélicos, porque se fossem todos os evangélicos, nós não teríamos o pastor Henrique Vieira, deputado federal pelo PSOL, fazendo um enfrentamento direto a isso. Eu estou citando o Henrique Vieira, mas ele não é o único, são várias lideranças do campo protestante, das igrejas, inclusive pentecostais, que não se alinham com essa teologia da prosperidade e a teologia do domínio, como ficou configurado esse movimento de extrema-direita no âmbito das religiões pentecostais. Então, houve uma radicalização no sentido da extrema-direita, né? E esse é um movimento que surge aonde? Onde é que ele surge? Ele surge no centro do Império Estadunidense em crise, né? As ações desses movimentos, tanto a teologia do domínio quanto a teologia da prosperidade, elas têm um nascedouro, a Meca do deus Mamon, o deus do dinheiro, que são os Estados Unidos da América, em crise econômica, em crise de superprodução, que procura manter sua hegemonia, por um lado, pela força, sustentado no maior arsenal da história da humanidade, e, por outro lado, pela ideologia, procurando convencer os povos oprimidos de que é bom, justo e necessário se manter no cativeiro. Essas teologias do domínio da prosperidade estão a serviço disso. Agora, não se pode olhar, elas estão a serviço disso, como a Igreja Católica no passado esteve a serviço da manutenção dos privilégios dos reis, dos duques e dos senhores feudais, e que deu origem à Reforma Protestante. Assim como a Igreja Ortodoxa Russa esteve do lado dos czares, quando os trabalhadores fizeram a Revolução Russa. E hoje, na crise do Império Estadunidense e na crise sistêmica do capitalismo, o movimento da teologia do domínio, eu ia dizer teologia do demônio, mas foi por um lapso, me desculpem aí, viu? É teologia do domínio. E a teologia da prosperidade se constitui nesse movimento ultraconservador que procura, por meio de uma ação evangelizadora, promover um doutrinamento
nos setores mais pobres da sociedade, entre os miseráveis, para que eles compreendam que o bom, o justo e o necessário é seguir sendo oprimido pelo capital, com a esperança de que você um dia vai ficar rico. Através dos jogos da Betis, porque saiu uma matéria agora que 41% dos evangélicos estão nas plataformas de jogos da Betis. Então, Porque isso é a teologia do progresso? a teologia do domínio, a teologia da Da prosperidade, prosperidade? parte do princípio que é o seguinte: é um Deus materialista e que as bênçãos de Deus se revelam por meio das posses que você tem. Eu não consigo ver a minha única, assim, na essência, de um ponto de vista teológico, eu só não consigo ver onde é que isso se conecta com o pensamento de Jesus Cristo. Em quais dos evangelhos que cita a passagem de Jesus na terra, que tem algo que dê sustentação a essa tese, nas palavras de Jesus transcritas pelos seus apóstolos. Em que momento é que ele diz o seguinte: olha, de fato, você só vai estar comprovado que você é um homem de fé e que Deus está com você no momento em que você ficar rico. Eu não consigo encontrar. Se algum teólogo, eu estou estudando o Novo Testamento, que é onde aparece a presença de Jesus na terra. Porque essas religiões todas se dizem cristãs. No entanto, todo o fundamento delas não está no Novo Testamento, está nos livros do Antigo Testamento, onde você vai encontrar o Deus do poder, onde você vai encontrar o dente por dente, olho por olho. Então, a justificativa para as guerras, para a matança, né, para a lei do mais forte. E é onde você vai encontrar a luta pelo poder, pela constituição de reinados, pela constituição de poder terreno. A interpretação que eu faço é que houve Jesus Cristo, a vinda de Jesus, representou um corte epistemológico com essa tradição antiga. Uhum. E a interpretação que eu faço é que a sua crucificação, de um ponto de vista político, de um ponto de vista materialista, a sua crucificação se deu exatamente porque ele estava propondo acabar com essa chamada farra do dinheirismo no interior da igreja, a qual ele foi batizado, né? Uhum. Que é a igreja judaica, na tradição da igreja judaica. Ele vem e faz um corte. Ele diz: olha, vocês estão usando isso aqui para enriquecimento, né? E o caminho não é esse. O caminho não é esse. Então, essa interpretação teológica, eu sinto que falta substância no pensamento de Jesus. O judeu não tem nenhum problema, o judeu ser dinheirista. Porque o judeu, até hoje, não acredita em Cristo, então está de boa. Ele está coerente com a fé dele, né? Porque não acredita em Jesus Cristo. E aí os evangélicos com a bandeira de Israel? Que é outra pantomima, né? Porque é uma enganação. O Estado de Israel contemporâneo é uma farsa. É uma mentira. Por que é uma mentira? Porque o Estado de Israel foi constituído por obra de um movimento sionista, cujos seus fundadores eram judeus do ponto de vista da herança genética, eles eram filhos da linhagem do povo hebreu, judeu, mas eram ateus, os sionistas, que propõem o Estado de Israel moderno.
Nenhum deles dos líderes do movimento seguiam a religião judaica, a tradição judaica. Por que eles não eram também? Porque a tradição judaica ortodoxa dizia o seguinte: nós não podemos ter, não é que nós não podemos ter, nós não teremos um Estado judeu, porque nós só vamos ter um Estado judeu quando o Messias voltar. Quando o Messias vier à Terra, voltar não, voltar é coisa de cristão. Quando o Messias vier à Terra. Então, os judeus ortodoxos, até hoje são acham que o Estado de Israel é uma mentira, é uma farsa. Eles são contra o Estado de Israel. O Estado de Israel, para os judeus ortodoxos, é uma blasfêmia. Entendeu? Porque é uma subversão dos livros sagrados que dizem que o Estado de Israel, o Estado do povo judeu, só será constituído quando o Messias vier. Como o Messias não veio até hoje, então esse Estado aí é uma mentira. Tá? Mas não é só por isso que é uma mentira, do ponto de vista dos judeus ortodoxos, não. É porque esse Estado de Israel não tem nada a ver com o Israel bíblico. Esse Estado de Israel é resultado do imperialismo no Oriente Médio, porque a Palestina histórica sempre foi uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Então ele é um entreposto estratégico para as rotas comerciais, né? E o Império Britânico, que dominou a Palestina na era moderna, quando o domínio da Palestina deixou de ser uma necessidade econômica para eles, e para se livrar de um problema muito maior, que era a presença forte política dos judeus dentro da Inglaterra, o primeiro-ministro inglês, Arthur Balfour, propôs então que fosse constituído um Estado judeu aos auspícios do Império Britânico na terra que eles estavam se retirando. Eles então dominaram o povo palestino, estavam se retirando da Palestina e entregou de presente para os judeus britânicos constituírem o seu Estado lá na Palestina histórica. Só que lá estavam os palestinos. Lá estavam os palestinos. E isso não pôde se configurar porque os palestinos eram os donos da terra. Então, isso só aconteceu depois da Segunda Grande Guerra, quando foi constituída as Organizações das Nações Unidas, que funda os dois estados, partindo a Palestina ao meio, dando 52% para fundar o Estado de Israel, e o restante, o que sobrou, para os palestinos. Então, isso é ter esse moderno Estado colonial, esse enclave colonial no Oriente Médio, como um grande porta-aviões dos Estados Unidos nas areias do deserto do Oriente Médio, que é o Estado de Israel, a serviço do Império Estadunidense. Confundir isso com o Israel bíblico é uma aberração. Né? Então, é por isso que eu digo que é uma mentira esse Estado colonial, um Estado racista, colonial, supremacista, e que está promovendo o maior genocídio da história moderna, televisado, né? A gente assiste os horrores desse massacre do povo palestino. É só abrir o celular que você vê as crianças sendo assassinadas, as mulheres sendo assassinadas, hospitais sendo bombardeados, escolas sendo bombardeadas, enfim. Hildo, o nosso papo é muito bom e o Wendel já está falando aí questão de tempo, mas eu queria, para finalizar, de uma forma mais rápida... E eu falo bastante, né? Mas vai fundamentando, né, uma discussão tão importante como essa. Eu queria só, de forma rápida, porque para a gente ir pontuando algumas questões aqui que eu acho importante, porque 547, o Jorge Amado, defende essa liberdade religiosa, e aí a gente tem hoje, se a gente pegar aqui 2025, né,
ainda com algumas situações ainda, mas nós temos o movimento das religiões de matriz africana, nós temos aqui no caso do Acre, né, a ayahuasca, nós temos as igrejas católicas e nós temos os evangélicos. O Lula, em 2003, ele sanciona a Lei 10.825, que dá segurança jurídica, né, para essas religiões, para que elas possam constituir as suas igrejas. E na última pesquisa que saiu aqui, nós temos no Acre, para cada 69 residências, a cada 69 casas nós temos uma igreja. Se a gente arredondar para 70, para ficar mais... A cada 70 residências nós temos uma igreja. E se a gente tem algo em comum nas igrejas, embora o programa todo a gente foi pontuando, né, as divergências, né, que tem, mas tem algo em comum que é os cristãos, né, viver em comum, dividir o pão com alegria, né, tentar ajudar o próximo. Como é que se justifica, nesse mesmo Acre, que a cada 70 residências tem uma igreja, nós temos 540 mil pessoas que estão no CAD único, ou seja, estão recebendo uma Bolsa Família, ou estão recebendo o programa Pé de Meia, né? Então, como é que esse movimento religioso, que lá atrás foi importante para entregar um modelo, que foi o modelo das colônias agrícolas, né? Como é que esse movimento religioso pode se unir para fazer um pacto que possa dar um rumo, né, do ponto de vista humano, para que essas pessoas sejam incluídas, o que tanto o presidente Lula fala da questão de ter pelo menos as 3 refeições, o café da manhã, o almoço e a janta? Eu diria, Inácio, que essa união não acontece. Certo. Essa união que o princípio da sua pergunta, como é que pode haver uma união para que um ajuntamento dessas religiões? Por que eu digo isso? A proposta do Instituto Ecumênico Fé e Política é essa. Essa é a proposta do Instituto. Né? A partilha, a união, a partilha, a construção de um Estado progressista, onde todos possam partilhar do trabalho coletivo, do trabalho humano que é realizado coletivamente, né? E numa das reuniões que eu participei do Instituto Ecumênico, foi feita a visita para um pastor, não interessa citar nomes, né? E foi proposto, pastor, venha participar do Instituto. Ele disse, o que Deus separou, o homem não junta. Invertendo a tese, né? A tese é, o que Deus uniu, o homem não separa, ele pega e utiliza essa de, o que Deus separou, o homem não junta. Querendo dizer o seguinte, houve um cisma, uma separação entre as religiões lá atrás, e essa tentativa, e essa separação foi abençoada por Deus. Então, essa tentativa de unificação que vocês estão propondo aqui, em defesa do bem comum, nós não vamos participar disso. Então, existe uma separação teológica e política. Tem algumas religiões que defendem isso, que defendem algumas religiões e algumas pessoas religiosas, algumas lideranças religiosas que defendem que é isso mesmo. Os ricos são ricos porque Deus quer, são os abençoados. Os que estão na miséria são os desgraçados, pecadores, entendeu? Que não têm fé em Deus, é por isso que estão desgraçados. E não tem quem consiga resolver isso. Só quem pode resolver isso é o indivíduo, na medida em que ele se converta à fé cristã, que ele vai sair da miséria. Então, essa visão teológica não quer saber de unir as pessoas para enfrentar a pobreza e a miséria, não, porque isso é um problema do pecado das pessoas. Então, é uma sentença de Deus. Então, mesmo o Acre, a maioria da população sendo evangélica, eles não conseguiram, mesmo aceitando, indo para a igreja, aceitando Jesus, que assim porque diz, ele se converteu, mas ainda não pagou. A explicação teológica é simples, né? Ele se converteu, mas ainda não pagou os seus pecados. Na medida que ele for pagando os seus pecados, a vida vai melhorando. A vida vai melhorando. E aí sim vão levando as pessoas, entendeu? Porque a explicação econômica e política
que certos pastores, que certos padres, que certas lideranças do candomblé, da umbanda, do daime, dão de que o problema da miséria é um problema exatamente da desobediência humana, mas pelo sentido inverso, porque não estão cumprindo os preceitos de Deus, que é a partilha, que é a divisão, que a explicação da miséria se dá pela concentração de renda na mão de poucos, que usurpam da maioria do povo que produz a riqueza e concentram em si a riqueza. É a ganância, né, dos poderosos. Então, essa explicação teológica não satisfaz, porque uma parte das religiões está ganha para as teses do Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Só que tem um problema, a conta não fecha, porque foi Jesus Cristo que disse que não é possível servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E é o dinheiro. É o dinheiro. Agora, e o do Lula, em 2009, ele faz mais um gesto nesse sentido das igrejas, né, dos pentecostais e dos evangélicos, que é a Lei 12.025, que institui o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Mesmo fazendo esses gestos, né, a gente colocou aqui de 2003, né, agora colocamos o gesto de 2009. Em 2023, agora ele acabou de aprovar a Lei 14.647, que estabelece essa relação do pastor com essa questão trabalhista, né? E mesmo com todos esses gestos fortes, que são leis, né? A gente percebe que não são todos, né? Mas que esse segmento, alguns pastores fazem uma oposição ao governo Lula. Com base nessa situação que você diz que não tem como juntar, porque são dois deuses que não se juntam? Uma explicação simples é essa, mas nós poderíamos dizer que esses gestos todos que Lula vem fazendo, por um lado, é para afirmar e reafirmar que o governo Lula, ao contrário das mentiras que foram professadas contra ele, não é contra as religiões. Por um lado isso, manifestando isso com atitudes concretas, né? Porque diziam, uma das mentiras que falavam sobre o governo Lula é de que o Lula ia fechar as igrejas. Nenhuma igreja foi fechada. E do ponto de vista jurídico... Até foi, né? Porque tem uns casos aí do pastor sair fugindo com o dinheiro da igreja e tal, mas isso aí não é o governo Lula que está promovendo isso, né? Então, por um lado isso, uma manifestação concreta, prática, para separar, como se diz numa linguagem cristã, o joio do trigo, né? A verdade da fake news. A verdade da mentira. Né? Eu prefiro falar em português, né? Mentira. A língua do império é um eufemismo, né? Para dar uma adoçada é a mentira. Fake news não, é mentira mesmo. Em português a gente fala mentira, né? Por um lado isso, mas por outro lado, esse setor evangélico, eu digo, veja bem, esse setor, porque existe um outro setor evangélico que não caiu nessa esparrela, tá? Então é preciso também aqui separar o joio do trigo, né? Esse setor evangélico que é anti-Lula de forma fervorosa, raivosa, não é anti-Lula por questões religiosas, é anti-Lula por questões econômicas e políticas, porque eles estão alinhados, associados ao grande capital, aos banqueiros, aos poderosos, não é? Que tem no governo Lula um adversário de morte, por conta das políticas sociais do governo Lula, que propõe fazer o quê? Tirar dos ricos para dar para os pobres. E fere os interesses dessa elite acostumada a sugar dos trabalhadores, a sugar do povo brasileiro, a sugar do Estado brasileiro,
e que, num dado momento, se vê ameaçada nos seus privilégios por um governo que tenta não acabar com o capitalismo, porque a proposta do Lula nunca foi essa. Mas a proposta do Lula é humanizar o capitalismo, se é que isso é possível, né? Mas a proposta dele é essa, tornar a vida das pessoas um pouco mais, digamos assim, menos cruel, né? Diminuir a miséria, tirar as pessoas da fome absoluta, da miséria absoluta. E não tem mágica. Não tem jeito de você colocar comida no prato do pobre se você não tirar de quem tem mais. Dos ricos. Porque não tem mágica aí. Então, esse setor não é só evangélico, tá? Tem muitos católicos nisso também. Esse setor religioso que está nessa cruzada contra o Lula, contra as políticas sociais, contra os governos populares e de esquerda, de frente ampla, eles estão nisso não por questões de natureza religiosa, mas por questões de natureza econômica e política. E usam a religião para justificar essa posição política. Hildo, eu gostaria de agradecer muito a tua vinda aqui. Eu acho que a gente poderia passar até mais uma hora conversando, que o papo está muito bom, é uma verdadeira aula, né? Eu tenho uma proposta. Agora eu queria fazer o seguinte, para encerrar, e depois eu passo aí para você fazer essa proposta, já que comunista crê em Deus, né? Eu acho que a gente tem que se ajoelhar e rezar bastante pela humanidade, né? Comunista, graças a Deus, né? Para parafrasear a Zélia Gattai. Então eu gostaria de passar a palavra para ti, para as tuas considerações finais, né? E eu fechei com essa questão de dizer que você é comunista, né? E dizer, olha, comunista acredita em Deus, e eu acho que independente da religião, essa questão econômica, você deixou bem claro, né? Mas é importante também do ponto de vista religioso, a gente rezar, quem reza, reza, quem ora, ora, pela humanidade, né? Pela humanidade, para que nos ilumine, para que a gente possa, alguns mudar de ideia, inclusive, né? Eu acho que a nossa entrevista aqui ajuda também a desmistificar que comunista não crê em Deus. E eu estou diante de um comunista que crê em Deus. Obrigado, Hildo. Ô, Inácio, essa questão da crença é uma questão de fórum íntimo, né? E as pessoas procuram se organizar para cultivar uma fé comum. Isso é o que explica a religião. E cada religião é um partido, que é uma parte da sociedade, que se organiza de uma determinada forma, que cria os seus ritos, os seus cultos, a sua forma de adorar. Isso tem que ser respeitado. O princípio é esse, é respeitar a fé das pessoas, né? Então, a liberdade de culto, a defesa do direito de culto das pessoas, tem como princípio isso, que é um direito humano universal, né? Agora, a proposta que eu tenho a fazer é da gente fazer um outro bate-papo sobre o período 1970, Frente Popular, ao surgimento da Frente Popular. A participação, a contribuição da teologia da libertação para esse grande movimento que foi a constituição da Frente Popular do Acre, que teve seus momentos de glória, né? Teve o seu auge e que, digamos assim, encontrou a sua derrota. Vamos fazer? Já está combinado. Então tá bom. Um abraço, eu agradeço, né, a esse espaço aí. Desejo sorte para você na sua caminhada, que Deus lhe acompanhe, né? Amém. E que você seja exitoso em tudo aquilo que você se propôs a fazer. Obrigado, professor Hildo. Obrigado a todos os telespectadores e daqui 15 dias a gente volta com mais um papo nas redes. Eita, foi umas 2 horas.